Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ver a formulação dos oxiânions, tá? Na outra aula a gente viu sobre os oxiácidos. Nessa a gente vai falar sobre os oxiânions. Na realidade, pessoal, não é diferente do que a gente já viu, tá? Vocês vão entender melhor a hora que a gente estiver comentando próximo já das imagens que eu selecionei aqui para os slides. Bom, mas vamos lá, né? O que são os oxiânions? Como todo ácido, um oxiácido dissolvido em água sofre o fenômeno da ionização, formando íons. Então, o que acontece? Você pegou um ácido, colocou no caso na água. No momento em que você colocou isso na água, você vai simplesmente fazer com que haja uma separação, tá? Dos elementos, de parte dos elementos envolvidos no oxiácido. Obrigatoriamente, o hidrogênio se separa do restante, tá? E o hidrogênio se separando do restante, ele vai simplesmente perder o elétron que ele tinha, ele vai ficar positivo. E esse elétron acaba ficando com quem? Com o grupo que se separou dele, tá? Como eles ficam com carga mais negativa, eles acabam recebendo o nome de, ânion. Só que existe quem? Um oxigênio envolvido no meio. Então, oxiânion, ok? Facinho por enquanto, né? Então, ó, como todo ácido, o oxiácido dissolvido em água sofre ionização, do jeitinho que eu falei, e a formação de íons, liberando um cátion, ou seja, o hidrogênio perde o elétron que ele possuía, e os ânions, que seriam os íons negativos, né, oxigenados, por quê? Porque tem a presença do oxigênio, vão ser denominados oxiânions. O prefixo oxi vem de oxigênio, certo? Né? Facinho por enquanto. Aqui tem algumas regrinhas que são interessantes de vocês darem uma estudadinha, darem uma olhadinha, tá? Mas a minha dica vai ser mais para cá. A gente sabe que existem aí, tá, determinados grupos que são extremamente importantes. Então vamos lá. Eu quero nesse momento, tá, que você observe aqui. Eu tenho aí a tabelinha, tá, do ácido e do ânion. Essa tabelinha vocês têm na página 43 da apostila de vocês. Ela é bem simples, tá? Você vai ter, como a gente já viu na aula anterior, você vai ter geralmente quem? Você vai ter um, tá? Ácido, que ele é o ácido que vai dar base para você denominá-lo. No caso, né? Você vai colocar se ele é muito, se ele é pouco, né? Quanto mais oxigênio ele tem, ele vai se tornando, né? No caso, com uma nomenclatura diferenciada e quando vai perdendo oxigênio, ele vai tendo nomenclaturas ainda também diferentes do que a padrão. Então, olha lá. Você tem o HClO3, que é o ácido clórico, tá? Então, ele é o quê? Ele é a base desse ácido. Ele tem O3. Ele é ácido clórico. Se ele tivesse um oxigênio a mais, ele seria HClO4. Ele vai continuar com, né, o prefixo aí no caso, né, a palavra ácido à frente de toda a nomenclatura, e ele é de cloro, então ele seria clórico,
Só que como ele tem mais do que 3, ele tem um prefixo que passa a ser perclórico, que quer dizer que ele tem oxigênio a mais do que o que seria o comum de encontrar numa molécula. E quando ele perde um oxigênio, ele fica HClO2, ele é chamado de ácido também, só que quando ele perde, ele chama cloroso. E quando ele perde mais um oxigênio, ele vai ser HClO, ele vai ser um ácido cloroso, só que ele vai ser, na realidade, com menos oxigênio, por isso ele chama-se hipocloroso, tá? E como acontece com o ânion? Da mesma maneira. Só que o que terminava em ico no ácido, no ânion, ele vai terminar em ato. E tudo que terminava em oso vai terminar em ito. Vai permanecer o per e o hipo, à frente de. Porém, as terminações a gente vai usar desta forma. Aqui, nessa outra imagem, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ver como é que fica a ionização. Você tem aqui o ácido sulfuroso. Você tem H2SO3. Se você, nesta seta aqui, ó, ela está indicando que você colocou esse ácido na água. Quando você coloca o ácido na água, ele vai liberar 2 hidrogênios desta fórmula, ou seja, eles vão se separar do SO3. E quando eles se separam, os 2 elétrons que estavam ali pertencentes a eles acabam indo para o SO3. Então, você tem aí um oxiânion, porque o hidrogênio ficou positivo e o restante da molécula fica negativo, tá? E se antes ele chamava-se ácido sulfuroso, agora ele é chamado de sulfito, ok? Você, no caso, trocou o oso pelo ito, como está aqui embaixo na tabelinha. Se o oxiácido termina em ico, o oxiânion vai terminar em ato. Se ele terminar em oso, ele vai, no caso, terminar em ito, ok? Vamos lá. Aqui a gente tem, de novo, tá? A tabelinha. Mas agora aqui eu tenho um exemplo de um exercício, olha lá. O O2SO4, que é o ácido sulfúrico, pode ser dissolvido em água e libera um ânion, tá? Então, vamos lá. Eu tenho H2SO4. Se eu coloco na água, o que vai acontecer? Obrigatoriamente, o hidrogênio vai se separar do SO4, vai perder elétron para eles e o hidrogênio vai ficar como? Positivo. E, consequentemente, o SO4 vai ficar negativo. Quantos átomos de hidrogênio tinham? Não eram 2? Então, se nessa fórmula haviam 2 átomos de hidrogênio, quando eles se separam na fórmula, os 2 elétrons, um de cada um deles, acaba indo para o S, no caso SO4. Por isso que fica com 2 negativos. Se antes você tinha o ácido sulfúrico, depois disso você vai ter o ânion sulfato, porque o ico você vai trocar pelo ato. Aqui você também tem essa tabelinha na apostila, onde a chave ou o elemento que é a base para se formar a nomenclatura, ele vai ser ico. Se é oxiácido, ele é ico. Se ele é um oxiânion, ele é ato. Se ele tiver, né, um oxigênio a mais do que o elemento chave, ele vai ser per, o nome do ácido, tá? O nome aí do elemento, perdão, mais o ico. E se for um oxiânion, ele vai ter o per, o nome do elemento, mais ato.
Aqui, se ele tiver menos do que o elemento chave, ele vai ser oso no oxiácido, mas ele vai ser ito no oxiânion, tá? Mudou apenas a nomenclatura. Só isso. É bem tranquilo mesmo, tá? Então, aqui, ó, tem até o exercíciozinho mostrando, né? Ácido. E aqui eu coloquei uma tabelinha que é bem bacana, que ela fala sobre os íons, né? Os íons comuns. Quais são os íons mais comuns de ocorrerem? Tem aí um vídeo bem curtinho, mas ele é muito legal. É uma frase, ela ensina uma frase bacaninha para vocês não esquecerem quando troca e pelo qual troca, tudo bem? Bom, como não é muito complicado, eu acredito que agora vocês dando uma lida na apostila, vocês vão conseguir resolver os exercícios, tá? Nós vamos fazer correção deles na próxima semana e mais qualquer dúvida, entre em contato. Beijo!